Olá, eu sou a Carol. Eu sou a Natácia. Nós somos o Circo no Ato e a gente vai fazer agora uma aula sobre gestão de companhia. Para quem gosta de relações humanas e dinâmicas e pensar o coletivo, eu acho que essa é uma das aulas mais instigantes. Para mim é muito instigante pensar essas coisas. Eu acho que a forma que a gente se coloca no mundo é a forma que a gente mostra a forma que a gente vê o mundo, que a gente sonha o mundo. Eu acho que talvez essa seja a parte mais importante. Essa aula vai estar dividida em 4 blocos. O primeiro bloco a gente vai se apresentar, para vocês conhecerem um pouquinho melhor a gente e qual é a nossa história. Segundo bloco, a gente vai falar sobre objetivos em comum, que é as escolhas que fizemos para estar juntos. Terceiro bloco são os pactos. E o último bloco são as redes, que é um bloco que dá mais receio, mas é um bloco muito importante para a gente e é um tema que formou muito, que é o Circo no Ato hoje. Bom, falando da nossa história, o Circo no Ato surgiu em 2013, dentro da Escola de Circo do Crescer e Viver. A gente fazia parte do programa de formação do artista de circo. A gente, no final do primeiro ano, né, a gente teve que construir um espetáculo coletivo. E, enfim, e depois, esse espetáculo foi um dia de João, e depois da construção desse espetáculo, a gente se olhou, a gente já tinha identificado uma afinidade pessoal e artística, e a gente falou, não, vamos seguir junto, vamos construir uma companhia. E a gente já começa assim, a gente começa treinando e já termina construindo o espetáculo, a gente começa... Quando a gente vê, a gente já era uma companhia, a gente sempre fez muito, a gente sempre atuou muito, e eu acho que até por isso Circo no Ato, né? Ato de ação, ato de existir. E desde então foram 3 espetáculos de sala, 2 espetáculos de rua, 2 circulações internacionais, a gente teve o privilégio de apresentar em 11 países, conhecemos 15 estados brasileiros, fizemos mais de 30 apresentações com rodas de conversa, onde a gente pôde trocar muito. E, bom, construímos uma rede de parceiros que eu acho que amplia muito o significado do nosso fazer e dá muito mais sentido para as coisas. Eu acho muito legal falar sobre a importância da escola nesse processo. O Crescer e Viver, eles viram a companhia, eu acho que até antes da gente ver a companhia. A gente sempre teve muito apoio, eles sempre apontaram caminhos para a gente e eles criaram uma dinâmica que foi fundamental no início da companhia, que era o nosso espaço de encontro. A gente formou a companhia mais ou menos no final do 2º ano de escola e a gente tinha mais 1 ano para cumprir. Então, a gente tinha um espaço que a gente tinha, até porque a gente queria se formar na escola também. Então, a companhia e a escola, elas se ajudaram tanto no fato da gente formar a companhia, quanto no fato da gente se formar na escola de circo. Tanto que o Circo no Ato é uma das turmas com maior volume, né, de que se formou na escola de circo. Bom, essa é a nossa história. Eu acho muito importante vocês contarem a história de vocês. Vocês sabem, vocês entendem, vocês conversam sobre a história de vocês. É muito importante saber falar sobre as histórias de vocês. Muito importante ter orgulho sobre essa história, não importa o momento que ela está. Eu tenho certeza que é uma história linda, porque qualquer história de companhia é uma história linda, é uma história de escolher estar junto. Então é isso. Os primeiros passos, eles são fundamentais para traçar os caminhos e para definir para onde vocês vão. Então, olhem para eles e entendam esses passos. Bom, vou falar então sobre os objetivos em comum. É muito importante na criação de um coletivo, de um grupo, de uma companhia, entender quais são os objetivos comuns desse grupo. Para onde vocês estão indo, né? Porque é isso que vai dar a liga, que vai dar o direcionamento, né? Quando a gente criou o espetáculo, nosso primeiro espetáculo, um dia de João, a gente não era uma companhia ainda, a gente era uma turma da escola. A gente virou uma companhia quando a gente decidiu dar continuidade ao espetáculo. A gente se reuniu, a gente conversou e a gente falou, bom, algumas pessoas falaram, né, do desejo de dar continuidade a esse espetáculo, e a companhia surgiu disso, né, desse desejo de seguir adiante. Quem não tinha esse interesse, essa identificação com o espetáculo,
saiu do espetáculo, foi trilhar outros caminhos e ficou ali agrupado, né? O objetivo agrupou quem tinha o mesmo interesse, quem estava com o mesmo objetivo, quem estava olhando para a mesma direção. Então, isso para a gente foi muito forte, né? E foi muito importante naquele momento. E como a Carol falou, é claro que a escola foi fundamental também nesse início, né? Porque a gente estava no mesmo contexto, que era a escola, a gente tinha uma rotina em comum, a gente tinha o objetivo de se formar na escola, que era um objetivo em comum. Então, isso já ajudava, já se tornava um ambiente muito propício para a gente continuar, né? Então, o nosso objetivo enquanto grupo, enquanto companhia, de seguir com o espetáculo, ele estava muito embasado com essa experiência de estar na escola. A gente sempre fala que a gente não se escolheu, foi um acaso, né? Foram as pessoas que estavam ali e que estavam olhando juntos para com o mesmo desejo, com o mesmo foco, e que se agruparam e formaram a companhia, né? Não teve, vamos eu, você, fulano, ciclano, não. Quem está afim de fazer, quem está afim de agir, quem está afim de seguir nessa direção. Então, quando a gente sai da escola, a gente tem um outro momento, né? Um outro marco, que a gente não tinha mais a obrigatoriedade do nosso encontro, então a gente tinha que escolher estar junto. E foi um momento que que foi um pouco estranho, porque a gente ficou meio sem saber para onde ir, então a gente teve que entender qual era a nossa direção, para onde a gente estava indo, e esse foi aquele momento de descobrir qual era o nosso próximo objetivo, né? A gente já tinha vivido o objetivo do nosso primeiro espetáculo, e agora? Qual era o nosso próximo objetivo? E na companhia tinha muito interesse de muitos de continuar estudando, se aprofundando na acrobacia de grupo. Então isso acabou virando um objetivo da companhia, continuar, se aprofundar, e a gente começou a construir a possibilidade de fazer uma residência em acrobacia coletiva fora do Brasil. E esse foi também um marco, né? Porque tanto que algumas pessoas que não tinham interesse de participar, de ir por esse caminho, que já estavam trilhando um outro caminho, se afastaram desse processo, e quem estava com essa gana, com esse interesse, com esse desejo, continuou e seguiu. E aí a gente foi fazer a residência, e dessa residência surgiu o espetáculo. Então foi essa criação, né? Esse olhar junto, qual é a direção que a gente está indo, qual é o nosso objetivo nesse momento. Isso foi determinante para os anos seguintes. Então é muito importante para um grupo que está começando, principalmente, para qualquer grupo, né, em qualquer estágio, e principalmente para quem está começando, vocês sabem quais são os objetivos em comum desse coletivo, para onde vocês estão indo, qual é a direção que vocês estão indo, vocês sabem se vocês estão afinados nesse desejo comum, pelo menos que seja momentâneo, né, porque as coisas se transformam, mas uma direção momentânea ela é necessária. E outra coisa que é muito importante é entender quem são os integrantes desse coletivo. De que pessoas, quais pessoas formam esse coletivo, né? Tem coletivos que são formados com pessoas de áreas e funções diferentes, então é muito claro que essas pessoas desempenham funções diferentes dentro do grupo. No nosso caso, no Circunato, todo mundo é artista, né? Então, mas tem outras funções, existem outras funções para além de estar em cena, estar dentro de cena, que elas precisam ser feitas, né? Tem toda uma gama de funções extras, externas ao estar em cena. E precisa ser dividido, né? Essas funções, elas precisam ser divididas. Mas precisa também ter o entendimento de que eu preciso estar no lugar onde eu me sinto potente. Então, se é um grupo de artistas, é importante que todo mundo esteja desempenhando o seu lugar de potência enquanto artista, porque isso depois a gente entende no nosso processo que isso pode acabar gerando uma frustração muito grande, porque quando a gente cria um trabalho novo, a gente não sabe para onde esse trabalho vai, não sabe o que ele vai conquistar, quanto tempo a gente vai continuar nesse trabalho, o que ele vai demandar da companhia, de tempo, de foco, de atuação. Então,
tem esse papo, né, de, eu fico de fora desse trabalho, eu sou artista, mas esse trabalho eu fico de fora e no próximo eu entro. Então, imagina que, por exemplo, o Assalto Alto, que é o nosso último espetáculo, a gente está 5 anos fazendo. Então, na verdade, e a gente sempre trabalhou com ele intensamente. Então, na verdade, estejam sempre em lugares que vocês se sintam potentes, né? Porque das duas, o que vai acabar acontecendo, quem escolhe estar de fora para estar dentro de um próximo, ou eu vou me afastar da companhia, ou eu vou ficar 5 anos em um lugar que eu não me sinto tão potente, não me sinto tão realizado. Então, a não ser que a companhia tenha uma gestão que consiga ser muito múltipla, de desenvolver projetos diferentes ao mesmo tempo, que também é uma possibilidade, se isso não é uma realidade, estejam atentos de estar em lugares que vocês realmente se sintam potentes. Isso vai fazer muita diferença a longo prazo. Bom, e a terceira coisa a se ter em vista é pensar se existe o interesse de capitalizar com as ações do grupo. É interesse do grupo de gerar renda para os seus integrantes? É interesse do grupo que a companhia consiga investir nas suas próprias ações? Porque se for sim, se tem esse interesse, é importante que o grupo arque também com essas apostas, né? Que o grupo aposte junto. Então, são os objetivos em comum, são as escolhas do lugar onde está e também são as apostas em comuns, né? Porque eu preciso estar junto também nos riscos. Se eu quero estar junto nos bônus, né, do que aquele coletivo está me proporcionando, eu preciso também estar junto nos riscos, nos ônus. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando de uma gestão horizontal, como é o nosso caso. Se é uma gestão hierárquica, aí sim, né, que tudo bem, que é uma possibilidade, aí sim. Mas no nosso caso, como é uma gestão horizontal, é muito importante que as coisas estejam muito claras, né? Os riscos, eles precisam ser divididos, né? Eles precisam ser abraçados juntos, porque senão há um desequilíbrio nessa balança. E a forma que a gente organiza isso é o que a gente vai chamar de pacto. Né? Os pactos vão ser os acordos que existem internos na companhia para ela continuar existindo. O pacto ele vai influenciar que tamanho que a companhia tem na minha vida. E não tem um formato muito certo, assim, tem que ter esse formato, mas assim, tem que ser claro. Vocês precisam conversar sobre isso, para a companhia não tomar toda a vida de uma pessoa e ser a coisa que a outra pessoa faz quando ela tem um tempo. Isso tem que ser proporcional, porque senão é injusto, né? E eu acho que, pelo menos na nossa escolha de gestão horizontal, essa questão da busca pela justiça, pelo menos, ela é muito, muito impressionante. Então, uma coisa que a gente joga para vocês vocês têm claro quais são os pactos de vocês? Vocês conversam sobre esse acordo que vocês fizeram para existir enquanto companhia? Isso é um tema para vocês? Eu acho que isso é muito importante. E uma notícia que é particular os pactos vão mudar. Não tem como você entrar numa companhia e achar que eternamente... Tem alguns pactos que eles são estruturais. Eu acho que pra gente a horizontalidade é um pacto estrutural, mas assim, quanto mais experiência a companhia der para vocês, mais vocês vão se transformar e mais esses pactos vão ter que ser repensados, porque vocês vão ver mais possibilidades na vida, mais coisas para viver. Pelo menos eu acho que a gente acredita. A nossa experiência foi sempre assim, né? Até porque o pacto da horizontalidade é uma busca eterna. É uma busca eterna, não é muito claro e não necessariamente alcançável. E eu vou dar um exemplo que é no início da companhia, sobre mudanças de pacto. Quando a gente começou a companhia, a gente estabeleceu que eu e a Nath iríamos tocar a produção. E foi muito rápido que a gente viu que isso não ia dar certo. Porque a gente era um dia de João, né? Isso é uma informação importante. Então as duas estavam fora de cena, porque a gente estava fazendo a direção. Então parecia meio lógico que, se a gente está fora de cena, a gente toma a produção e a galera se concentra e vai fazer no trabalho artístico deles, que tem que estar ali, no trabalho técnico. E aí, cara, muito rápido a gente percebeu que não dava certo.
porque criava automaticamente uma relação hierárquica entre a gente. Era uma demanda de trabalho enlouquecedora para mim e para a Nath, porque assim, não tinha braço para fazer, sendo que era um coletivo grande, então existia braço. E mexia numa questão que era de pertencimento, assim, como fazer a produção de uma companhia é escolher os caminhos que a gente vai traçar, é estar ciente dos lugares que você está se colocando, é defender, é falar sobre. Então, eu acho que é muito importante que todo mundo participe disso em alguma instância. E vão ter 1000 lugares na produção de uma companhia. Vai ter a pessoa que vai ter uma comunicação melhor e vai falar com todo mundo. Vai ter quem vai escrever, uma pessoa vai cuidar da finança, uma outra pessoa vai cuidar do material. Então, você sempre vai ter um lugar para você se achar. Não se preocupe, você vai encontrar um lugar e se você não encontrar, você vai descobrir um lugar. Porque a gente sempre fala que o Circo no Ato foi a nossa maior escola. Porque tinham coisas que a gente não tinha certeza como fazia, mas a gente se colocava para fazer e quando a gente via, a gente estava fazendo, sabendo fazer, falando sobre como fazer. Então, eu acho que se arrisquem, não tenham medo. A última coisa que a gente descobriu no Circo no Ato era que era importante rodar as funções, porque sempre vão ter umas funções mais chatas, então é importante que essa função mude. E fechando, como que a gente organiza isso? A gente organiza isso em 3 tipos de encontro. Um é o nosso encontro de criação e de treino. Esse é o nosso espaço de trabalho físico. Até o início da pandemia ele acontecia 5 vezes por semana. A gente treinava uma média de 4 horas. Às vezes mais, dependendo da dinâmica. Era um lugar que a gente fazia trabalhos pela contratação que a gente tinha feito, que a gente mantinha vivo o nosso amor por criar e produzia coisas novas, mantinha vivo o Assalto Alto, que é o espetáculo que a gente circula, e se mantinha treinando direto. O segundo encontro que a gente fazia é o encontro de produção. O encontro de produção, ele é o que vai manter essa estrutura do negócio, da empresa viva. Nesse encontro de produção, a gente define e deixa claro o que está sendo tocado. A gente está correndo atrás de contratação, estamos escrevendo projetos novos, estamos mantendo as nossas redes vivas. Esse encontro, ele é fundamental para fazer esse contorno. A gente fazia meio pela demanda e pelo que surgia de necessidade de trabalho. O último, e talvez eu acho que o encontro mais especial para a gente, é o Papo 10. O Papo 10, ele é entre uma reunião e uma terapia em grupo. Ninguém é terapeuta, mas a gente gosta muito dessa área. E nesse Papo 10, a gente falava sobre o que não estava mais rolando, o que tinha mudado, os desejos que tinham sido alterados. A gente usava o suporte do coletivo para pontuar para o outro uma coisa que a gente não tinha se sentido confortável em uma situação. É muito normal numa convivência de companhia intensa que a gente comece a ter padrões e hábitos que eles sempre acontecem, vícios, né, que a gente nem percebe. E o Papo 10 era um lugar que a gente falava, pô, isso não tá legal, a gente está batendo nessa tecla, a nossa relação está entrando em conflito. E eu acho que o Papo 10, pra gente, ele se tornou fundamental para a saúde da companhia e para a saúde das relações que existem dentro dessa companhia. Para a gente cultivar essa questão dessa amizade, família, trabalho, que é tão importante para a nossa forma de existir. Vou falar então um pouquinho desse tema que é redes, que diz respeito às nossas redes de parceria, de trabalho, de atuação. Talvez seja o tema mais subjetivo, mas para a gente, enquanto companhia, proporcionou coisas muito concretas. Então, a gente entende que é muito importante falar desse processo aqui. A gente tem a sorte de ter feito uma formação no Crescer e Viver, que é uma instituição que opera em rede, né? Que as suas ações, elas são todas interligadas e conectadas. A gente aprendeu muito, enquanto a gente era aluno do Crescer e Viver, a falar sobre o nosso trabalho, a conversar, a vender o nosso peixe, a trocar.
Então, para a gente foi uma formação para além da escola, né, da técnica de circo. Em muitos dos nossos parceiros, da nossa rede atual enquanto companhia, ela vem dessa época do Crescer e Viver. Claro que depois a gente foi construindo outros parceiros, foi agregando para a nossa rede outros parceiros de trabalho. Mas esse momento no Crescer e Viver foi muito importante para isso. Tem uma coisa que é muito boa de se falar, ter uma rede, ter parceiros de trabalho, é cultivar parceiros de trabalho. Então, o Circo no Ato, no início, ele disse muito sim. Né? A gente topa tudo. Topa tudo. E não é topa tudo por dinheiro, tá? É topa tudo porque isso é uma coisa que é importante de falar. A rede, ela não pressupõe um lugar de remuneração financeira. Não se trata disso, né? Não se trata do dinheiro, se trata de estabelecer parcerias. Então, para estabelecer parceria, você primeiro precisa achar os seus parceiros. E para achar os nossos parceiros, a gente disse muitos sims. E a gente diz até hoje muitos sim, só que hoje a gente é mais seletivo, no sentido de que a gente sabe quem são os nossos parceiros, a gente entende já uma gama de pessoas que a gente quer trabalhar, que a gente quer trocar, a gente também aprende a se respeitar muito nesse processo, né? Porque também não adianta a gente se prejudicar, né, dizer sim, se prejudicar o nosso trabalho. Então, a gente consegue mediar. É importante a gente saber o nosso valor também, mas no nosso início, né, era também a nossa maneira de investir no nosso trabalho, investir na rede. Né? A gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha a nossa força laboral. Então, dizer sim foi muito importante. E ter uma rede de parceiros é isso, parceria é isso, né? Quando a gente diz sim para alguém, é muito provável que essa pessoa diga um sim para você depois. Então, a gente vai se fortalecendo e a gente vai se ajudando nesse lugar. Uma coisa muito importante também nesse lugar da construção das suas redes de trabalho é se aproximar de artistas e grupos e coletivos que vocês admirem. Para a gente no Circo no Ato foi muito importante, né? Se aproximar de artistas que a gente admirava, porque a gente aprende junto com esses artistas, né? A gente aprende com a experiência dessas pessoas, né? Do outro, das companhias que tiveram mais bagagem, que já passaram por um monte de coisa que a gente ainda não tinha passado. A gente forma a identidade também da nossa companhia em contato com o outro, em contato com a experiência, com o fazer de outros artistas. A gente aprende muito nesse processo. Então, se tem esse lugar de aprender com o outro, também tem um lugar de passar o conhecimento para o outro, porque se você está recebendo tanto, então é muito importante que você compartilhe também, né? E isso fortalece esse fluxo da rede, que essa troca não pare em vocês, porque isso também expande a sua rede. Então, se a gente aprende com quem é mais experiente que a gente passa o nosso conhecimento para quem está começando, está menos experiente que a gente. Então, isso também é fortalecer a rede. É muito importante esse dado, né? De passar e de agregar conhecimento, de ajudar, de fortalecer o outro, né? A rede, a gente sempre fala que a gente tem que entrar fortalecendo. Outro ponto que é muito importante uma boa dose de cara de pau. O Circo no Ato, ele aprendeu muito que dessa cara de pau vem coisas muito, muito valiosas. A gente conseguiu muitas coisas muito importantes nesse lugar da cara de pau, né? É claro que com respeito, humildade, a gente entende que a gente está no lugar de solicitar, de pedir, a gente pede ajuda, a gente pede com humildade, de coração, mas a gente vai na nossa gana, no nosso ímpeto de fazer, de conseguir realizar. E isso é importante, que a Carol estava falando no início. Saber falar do coletivo, né? Falar com alegria, com entusiasmo do seu próprio fazer. Ter orgulho do que você está construindo, né? Exatamente, isso é contagiante. Então, quando você leva esse orgulho, esse entusiasmo para o outro, isso provavelmente uma troca vai vir desse lugar. E aí eu queria só pontuar que é muito subjetivo, isso é a nossa maneira, né? São pessoas que compõem o Circo no Ato, são pessoas diferentes e essas pessoas, elas têm um perfil, né, específico, então cada grupo, cada companhia é de um jeito, isso foi a nossa experiência, o nosso fazer, mas
Mas essas relações de troca, né, e de generosidade para a gente abriram muitas portas, né? E eu queria pontuar mais uma coisa, né? Falando das nossas redes, a gente falou do nosso contato, né? Do nosso aprendizado com o Crescer e Viver. E eu queria falar também da rede Palhaços em Rebeldia, que é uma rede internacional que o Circo no Ato faz parte. E a gente aprendeu muito com essa rede, né? Então, se vocês têm possibilidade de, além de construir as suas redes pessoais de trabalho, de fazer parte de uma rede que já existe, que já é formada, é muito especial, porque você aprende muito dentro desse processo, né? Você estabelece conexões que são muito frutíferas e de muito conhecimento, porque é muita bagagem, né? Então, vale a pena também estar numa rede já formada e construir as suas próprias redes. Bom, eu acho que a gente tinha isso para compartilhar. Tem muito assunto sobre gestão. Assim, daria para ficar horas conversando. Nós já viramos noites conversando sobre gestão de grupo. E é isso. Acreditem no trabalho de vocês. Acreditem que a coisa funciona. Dá muito trabalho, mas funciona. E é muito potente. Eu acho que sejam determinados, sejam disciplinados, façam tudo com muito amor e tenham flexibilidade, porque as coisas surgem do nada e a gente tem que estar flexível para seguir nesse caminho. Muito obrigada. A gente está aqui, a gente adora fazer novos amigos, então também qualquer coisa entra em contato com a gente pelas nossas páginas, que a gente vai adorar responder, a gente vai adorar saber qual foi a experiência de vocês, qual é a experiência de vocês enquanto companhia, porque esse tema é muito instigante. É isso. É isso, obrigada pela escuta. Obrigada, até uma próxima.